E aí, pessoal, vamos tratar agora da questão de número 22 do capítulo 5 do volume 1 de Fundamentos de Física do Halliday. A questão ela diz o seguinte, que em abril de 1974, o belga John Mancis conseguiu puxar 2 vagões de passageiros mordendo um freio de cavalo, preso por uma corda aos vagões e se inclinando para trás com as pernas apoiadas nos dormentes da ferrovia. Os vagões pesam 700 kN, cerca de 80 toneladas. Suponha que Mancis tenha puxado com uma força constante, com um módulo 2,5 vezes maior que o seu peso e fazendo um ângulo θ de 30 graus para cima em relação à horizontal. Sua massa era de 80 kg e ele fez os vagões se deslocarem 1 metro. Desprezando as forças de atrito, determina a velocidade dos vagões quando Mancis parou de puxar. Então, a gente não vai considerar aqui a força dissipativa, que é a de atrito. Vamos só considerar a força exercida por Mancis. Então, Mancis aplica uma força aí com um ângulo de 30 graus em relação à horizontal. Então, nós vamos ter uma componente x, que vai ser o cateto adjacente, então módulo do cosseno de θ dessa força, e a componente y, módulo dessa força vezes o seno, já que é o cateto oposto. A força que Mancis aplica sobre o trem, sobre o vagão do trem puxando a corda, é 2,5 vezes o seu próprio peso. Então, nós temos aí 2,5 vezes o peso. Aplicando a segunda lei de Newton, nós temos aí, já que o vagão se movimenta na horizontal, então a força efetiva para fazer com que o vagão se movimente é atuante apenas nesse eixo. Então, a componente x da força aplicada por ele é que vai fazer o vagão se mover. Então, vai ser massa vezes a aceleração, a força aplicada no trem. Então, massa do trem vezes a aceleração que ele vai adquirir, que a gente não sabe. E ela é necessária para que a gente aplique mais à frente para poder descobrir qual é a velocidade que o trem vai estar quando o Mancis deixar de puxá-lo. Então, nós temos que a componente x da força é quem? É o módulo da força vezes o cosseno do ângulo, Então, nós temos aí F igual cosseno de θ igual a massa do trem vezes a aceleração que ele vai adquirir. Só que a força que ele aplica é 2,5 vezes o seu próprio peso. Então, 2,5 vezes F de P, que é a força peso. E a força peso é massa vezes a aceleração da gravidade, já que a gente já sabe qual é a massa de Mancis. Porém, a gente tem que saber qual é a massa do trem, que é uma das variáveis ali na nossa equação. Então, a massa do trem, vamos aplicar aqui a segunda lei de Newton. Peso do trem é igual a massa vezes aceleração. Então, isola a variável massa e nós temos o peso e a aceleração da gravidade na qual ele está submetido. Então, o trem pesa aí 700 mil newtons e a aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. O que nos dá aí uma massa de 71.428,57 kg. Substituindo tudo isso na nossa equação e isolando a nossa variável aceleração do trem, que é a única que a gente não conhece ali, nós vamos ter 2,5 vezes o peso de Mancis vezes o cosseno de θ sobre a massa do trem. Substitui os valores. No numerador, a gente tem 2,5 vezes a massa, que é 80 kg, a aceleração da gravidade, 9,8, e o cosseno de 30 graus. E embaixo, a massa do trem. Então, vai ficar 1.697,41 sobre a massa do trem, que vai dar uma aceleração de 0,024 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a nossa aceleração. Então, as condições é a seguinte. O trem está em repouso. Ele vai começar a se mover com uma aceleração dada ali, que a gente já encontrou. E após se mover 1 metro, Mancis para de puxar o trem e ele quer essa velocidade que o trem vai estar
imediatamente após Mansi ter parado de puxar e o trem ter se deslocado 1 metro. Então, todas as variáveis postas, nós podemos aplicar Torricelli, onde a gente sabe que a velocidade inicial do trem é 0, pois ele estava em repouso. Então, sobra somente aí a aceleração e o deslocamento dele. Então, tira a raiz de ambos os lados, né? Então, vamos ficar que a nossa velocidade é raiz de 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, a aceleração nós já sabemos quem é. O deslocamento está dado no enunciado, que é 1 metro. Aceleração 0,024 metros por segundo ao quadrado. Então, nossa velocidade aí, né, do trem, imediatamente após Mansi ter parado de puxá-lo, vai ser de 0,22 metros por segundo. Muito bem, pessoal. É isso aí e até a próxima questão.